Humildade, este é o título do capítulo 24 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou Gladson Júnior. Eu sou Vicente Rodrigues. E este é o SemeaCast, seu podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Vicente, explana pra gente este primeiro parágrafo do capítulo 24. A humildade, conforme o Emmanuel vem falando, ela reflete, no caso, os luminosos domínios da natureza, né? Então, é uma regra universal de Deus que para que a gente possa evoluir, a gente precisa ser humilde e manso de coração, né? Então, por isso que nas passagens de Jesus, em todas as suas passagens, ele sempre demonstrou a questão da humildade. Então, a humildade, ela defronta todas as outras paixões que nós carregamos no nosso eu, que nos impedem, muitas das vezes, de nos aproximar do próximo e nos afasta de Deus. Magnificente o sol cada dia oscula a face do pântano, sem chamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura e, em seguida, as grandes calamidades. A colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. Aqui ele está dando para a gente assim, uma forma da gente conseguir ver a bondade de Deus, né? Igual ele diz que o sol renasce para a gente a cada dia, né? Mostrando uma beleza diferente, né? E mostra a face igual ele diz, do pântano, sem clamar, igual ele diz, o insulto da lama. Ou seja, independente do ser, independente de quem seja, independente de não estar agindo da forma coerente, Deus, né, resplandece para todos, para os bons e para os maus. Então, o sol nasce para todo mundo, né? Mas Deus, na sua sabedoria, igual ele diz, né, ele criou as reencarnações ali. E essas reencarnações é como se fosse um tratamento de água. Então, o espírito ele vai se purificando com o passar do tempo nessas reencarnações, né? Então, aquelas pessoas que a gente olha hoje e fala, nossa, aquela pessoa é mal e tal, está em fase também de evolução, da mesma forma que nós também estamos, né? Então, a gente devemos mostrar o exemplo através da nossa transformação e mostrar para as pessoas o caminho correto, da conduta correta. E existem leis, né, criadas por Deus, e essas leis são imutáveis, né? Então, Deus, na sua justiça, criou essas leis, e a lei do amor é a lei primordial, porque a lei do amor, ela te mostra a aceitação, a humildade, né? E a humildade conforme a gente já falou, e Jesus exemplifica isso,
é que a humildade é prometida aos mansos e pacíficos, ou seja, aos cordeiros, né? Aqueles que suportam a sua cruz até o fim, né? Que carregam a sua cruz para conseguir se resgatar de si mesmo. Então, o objetivo é esse, você carregar a sua cruz com aceitação, sem rebeldia. Por isso que na passagem de Jesus ele diz que devemos pegar a nossa cruz, colocar sobre as nossas costas e carregá-la. Porque não existe fardo pesado sobre ombros fracos. Então, tudo que nós passamos no decorrer da nossa vida são plantações, muitas das vezes plantações indevidas, a quais temos que fazer a colheita, a quais também não gostamos, né? Mas foi muitas das vezes essas plantações de forma errada. Então, Jesus ele nos chama, nos conclama a humildade, porque a humildade é a libertação, né? É deixar toda aquela ignorância de lado, todo aquele campo, né, de ignorância a qual aquelas paixões que a gente muitas das vezes carrega no nosso eu de lado e começa a enxergar a vida como um recomeço e como um momento de troca de lugar, igual Jesus mesmo diz, você se colocar na situação do outro, né? Porque nós que enxergamos a vida espiritual, né, como a lei da reencarnação, que para a gente é um fato, né, não existe acaso, então nós sabemos que se hoje sofremos, é porque fizemos uma má plantação em outra época, né? E alguém conclamou a justiça. Então, hoje nós estamos pagando. Mas esse pagamento, né, deve ser de forma humilde. Mas lembrando que Deus também não é uma máquina de computador, né? As regras não são uma máquina de computador. Deus, ele tenta nos mostrar as verdades através do exemplo. Então, quando Kardec pergunta para os espíritos sobre a influência, entra nesses fatores, porque somos bastante influenciados e influenciamos. Então, nós temos o exemplo. Hoje, nós não podemos dizer que a gente não tem um norte. Nós temos um norte, né? O norte, nós temos que é a vida de Jesus, a qual podemos tomar como base, né? E temos também várias pessoas no planeta, né, que vêm para nos auxiliar, que são os nossos irmãos mais velhos. Temos uma base hoje também, né, do Kardec, para que a gente possa estudar através da filosofia, da libertação filosófica, porque o estudo ele é libertador, né? Então, a humildade, a pessoa ela não se caracteriza como humilde. Eu não posso simplesmente chegar e falar, eu sou uma pessoa humilde. A pessoa humilde, ela é denominada. Então, tipo, as outras pessoas identificam a humildade dela através das atividades dela, né? Porque a humildade por si só, uma pessoa humilde, ela entra em conflito com ela se ela disser que é humilde. Porque a humildade não reconhece a humildade, não por si só, né? Então, ela sempre vai ser reconhecida por terceiro, né? A gente tem exemplo do Chico, por exemplo, que o Chico, por tudo que ele fazia, ele não se engrandecia com os atos que ele praticava, né? E para ele sempre precisava fazer mais. Então, quanto mais evoluído o espírito vai se tornando, mais humilde ele também vai se tornando. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Exatamente. Conforme o Emmanuel fala para a gente ali, né, dá um exemplo, a gente tem alguns fatores que entram em contradição, né, com a questão da humildade, né? Então a gente tem a cobiça, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né, igual ele diz, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. E é verdade, porque Jesus, por exemplo, na sua passagem pela Terra, encarnado, ele passou por várias situações, mas ele não brigava, não saía do seu controle, né? Então, tem uma passagem que ele diz que, independente das circunstâncias, é melhor você dar a outra cara à tapa. Então, além de bater em uma, dê a outra cara também para que seja batida. Dessa forma, você está apaziguando, né? Ou seja, quando você bate de frente, você cria um conflito.
É tipo quando uma pessoa chega brava com você por algum motivo e você vai, além de você estar errado, provavelmente, você vai e ainda quer discutir. Pronto, acaba ocasionando talvez uma discórdia, isso gera talvez um rancor, gera briga, gera prejuízo, né? Agora, se você agisse na humildade, ou seja, na aceitação, abaixasse a cabeça, refletisse, né? Talvez depois você tomaria uma decisão melhor. Então, muitas das vezes nós agimos no impulso, né? Então, quando Jesus disse para a gente sobre a questão da humildade, é justamente isso, a gente pelo menos começar a refletir, porque a humildade ela é uma palavra muito, ela é uma palavra de um estudo muito grande, é igual o amor. Hoje a gente entende o amor num prisma, mas a gente ainda não sabe a sutileza do amor. Quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando, mais sublime vai ficando as definições do amor e as definições da humildade. Ou seja, mais além você vai indo, né? Então, por exemplo, se você auxilia uma família por amor, quando você começa a entender o sentimento verdadeiro, esse sentimento de amor, ele se estende não só à família, mas estende a desconhecidos fisicamente falando. Então, aonde estiver uma pessoa chorando ou sofrendo, você vai querer auxiliar. Então, o sentimento vai se tornando mais sutil, vai se tornando mais fino, que é o que Jesus espera de nós, quando ele fala, inclusive, que todos, quando a gente abraçasse e cuidasse daqueles a quem bate a nossa porta, que são muitos, né? Principalmente espirituais. A gente constantemente tem pessoas, né, e tem espíritos que batem a nossa porta, mas muitas das vezes a gente fecha a porta na cara deles, né? Às vezes por não conhecer, às vezes por agir na ignorância, ou às vezes achar que estão somente nos cobrando, mas muitas das vezes também estão apenas pedindo auxílio. Sem reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito, em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Igual o Emmanuel está falando, né, o reflexo da humildade, igual ele diz, é um atributo de Deus. Porque Deus criou todo mundo, criou tudo. Se você parar para analisar, né, no reino animal, no reino vegetal, as coisas fluem em sincronia, né? Fluem em sincronia. Por exemplo, as plantas fazem o que precisam ser feitas, independente de você ir lá e cortar elas vão fazer o que precisam ser feito. Dentro do reino animal ali, né, quando não tem, no caso, a situação de caça entre um animal e outro, né, porque eles ainda agem por instinto, mas tirando a parte do instinto, eles têm também uma organização ali por dentro, né, dentro do seu reino, né? Então a gente consegue perceber esse direcionamento do atributo de Deus, né? Onde, por exemplo, no reino animal, vamos supor, um animal cuida do seu filhote até o seu crescimento, não o abandonando. E nós vamos nos libertando, tendo consciência, e muitas das vezes vamos agindo totalmente o inverso da situação, né? Vamos convertendo as vontades do Pai, ou seja, o que Deus espera de nós, mas ao nosso próprio eu. Tipo, a minha vontade, não a vontade de Deus. E entra naquilo que Jesus disse, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque a nossa vontade, muitas das vezes, ela é muito impregnada do meu eu, das minhas vontades, da minha exclusividade, do que eu preciso. E a gente, nesse momento, esquece excessivamente do próximo. Se todos nós, por exemplo, amparássemos os nossos próximos, as pessoas que estão ao nosso redor, né, se a gente desse mais atenção, por exemplo, se a gente realmente auxiliasse, a gente hoje estaria num planeta muito mais evoluído. Nós estaríamos tecnologicamente muito mais avançado. A questão moral no planeta seria mais avançada, né? Provavelmente a parte da fome, se não tivesse resolvido, estaria praticamente 70% já resolvido,
porque a gente não iria conseguir ver uma pessoa, né, passando fome. Mas hoje o nosso comportamento é totalmente eu, né? É o meu eu próprio que tem que estar em primeiro lugar. Então a gente precisa desvencilhar essas paixões, né, que a gente carrega ainda das nossas encarnações anteriores, das nossas má condutas do passado, e nos libertar disso. A gente precisa se espiritualizar mais, e essa espiritualização, ela precisa acontecer com a atividade, né, com o auxílio. É por isso que Jesus sempre fala da questão do auxílio, da questão de estar com os doentes, porque ele te mostra e te conecta com a espiritualidade superior. Então você começa a vencer você mesmo e começa a ver a vida do próximo, fazendo da vida do próximo a sua vida. E Jesus, ele diz que quando você auxilia o próximo, né, quando você cuida do próximo, Deus cuida de você, ou seja, os bons espíritos estarão te tutelando, estarão te orientando ali, para que você não caia nem para a direita e nem para a esquerda, né? E dessa forma nós estaremos sim construindo um mundo melhor. Mas para isso a gente precisa realmente nos resgatar de nós mesmos, ou seja, começar a vivenciar, começar a converter, né, igual ele diz, a própria alma nossa numa alma humana, né, e não numa vida de ilusões, materialista principalmente. A vida já nos dá um exemplo que, quando nós nascemos, nós não trazemos nada, nem roupa, nem nada, a não ser o corpo limpo. E quando nós partimos, nós queremos levar joias, queremos levar várias coisas do mundo, e sabemos que o espírito não leva nada disso. O corpo vem e o corpo fica. O espírito vem e vai. O nosso reino não é aqui, o nosso reino é espiritual. A nossa vivência verdadeira é espiritual. Todas as noites, na hora que vamos dormir, o nosso espírito está no plano espiritual. Então, nós vivemos mais no plano espiritual do que, propriamente falando, na matéria. Então, a gente precisa começar a entender esses fatores, porque isso é uma verdade. E todos nós partiremos de volta para esse reino, né? Para essa vida eterna. Todos nós teremos esse chamado, cada um no seu tempo, mas é uma verdade. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue as zorragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espiritual aproveitamento das horas, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade que todos deixamos para trás, após a auréola da razão. Isso. E é o que a gente estava falando agora, né? Nós hoje, nas situações em que nos encontramos, nós já não temos mais, né, a questão dos instintos. Nós somos razão, né? Nós não temos mais os planos, igual ele diz, da animalidade, né? Só que a gente ainda carrega essas questões, carregamos o fascínio, muitas das vezes a predominância, né? As sombras do passado, né? O poder. Então, todas essas situações ainda nos prendem, né? E não nos permitem a libertação. Jesus passou, e tem várias passagens na Bíblia com relação a isso, né? Quando ele está na frente de Pilatos, e Pilatos fala para ele, né, que tem o poder da vida dele sobre as mãos dele, e Jesus disse que não, que tudo aquilo acontece pela permissão do Pai que está nos céus. Então a gente precisa realmente começar a entender aquela frase de Jesus que diz que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então a gente precisa começar a trabalhar essa questão de aceitação e de humildade, em vez de querer impor a nossa vontade à torta e à direita, né? Então, a vida, ela nos direciona para alguns pontos. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, só que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a nós, né? Fazer um mergulho íntimo, nos conhecer, saber os pontos que nos levam, muitas das vezes, ao descontrole, fazer essas correções, né? E entender que nós somos seres racionais, nós precisamos aprender a conviver em irmandade, porque a vida nos está avançando para a irmandade, né? Na nossa próxima leitura, a gente vai falar sobre a tolerância.
a qual hoje, por exemplo, se encontra em conflito, onde um não respeita a opinião do outro, né, onde a gente utiliza ainda, por conta do reino animal, a força, né, a gente impõe a força, porque quando a razão não bate, a força tem que ir. Então, a gente já deixou, nós precisamos deixar de viver dessa forma. Mahatma Gandhi libertou um povo, por exemplo, através do diálogo e demonstrando as verdades. Jesus, por exemplo, sofreu por conta disso, tentando mostrar as verdades ao mundo, e as pessoas tentaram através da força. Só que o que adiantou? Aconteceu tudo aquilo e hoje as verdades de Jesus continuam. E é o que ele diz. Pode passar o tempo, pode passar o mundo, mas as minhas verdades não passarão, porque as verdades dele são do eterno. Então, aquilo que é verdadeiro, independente do tempo, independente da poeira, independente do vento, vai permanecer. Porque sempre vai reencarnar alguém que vai dar continuidade à ideia. Um espírito superior que já vivenciou aquilo e já aprendeu. E Deus, ele é tão bom que não nos deixa desamparados. Então, ele sempre vem, sempre pede alguém, sempre auxilia. Então, nós não estamos desamparados. Sempre temos alguém para nos ceder a mão, para que a gente possa caminhar. Então, a gente tem tudo o necessário para evoluir. Mas, muitas das vezes, não evoluímos por conta do não esforço da nossa parte, né? Porque Deus não influencia diretamente na nossa vida. Ele nos dá as diretrizes, nos dá os meios, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, como Jesus disse. Faça a sua parte que o céu te ajudará. Então, o primeiro ponto para que a gente consiga vencer é vencer o nosso desapego, aprender a utilizar da matéria sem o apego necessário, né? Porque tudo é emprestado. Tudo que a gente tem hoje em dia é emprestado. Então, nada vai ficar sobre o meu poder para todo sempre, né? Eu compro uma casa hoje e falo, nossa, essa casa é minha e ponto final. Se amanhã Deus me chamar, a casa fica. Então, a gente tem que realmente utilizar, mas utilizar com a consciência de que uma hora eu vou partir. Então, o que a gente leva é o bom, aquilo que a gente pratica de bom para com o próximo, porque essas lembranças, nós que somos eternos, né? Quando chegarmos do lado de lá, aquelas pessoas a quem contribuímos, serão as pessoas que muitas das vezes nos receberão, que pedirão a Deus que interceda por nós na nossa partida. Então, esse é o propósito. É isso que Jesus veio tentando nos ensinar, quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, porque o mundo ainda é imperfeito, mas o seu reino é perfeito. E para que a gente entre nele, é necessário que sejamos também perfeitos, né? Ou que pelo menos nos aperfeiçoamos, como ele mesmo disse, né? E na casa de meu pai existem muitas moradas. Então essas moradas é adequada ao meu aperfeiçoamento. E quanto mais eu me aperfeiçoar, mais evoluído eu vou ficando e talvez eu consiga ir para uma morada ainda mais superior. Tudo depende de nós. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a interperança, que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica. A se experimentarem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos esfriarmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Isso que ele falou, no caso, é a pura verdade, né? E é o que a gente estava estudando um pouco antes no capítulo anterior. E que a gente estava estudando no trecho anterior. Quando o Emmanuel diz, né, o espírito da posse, porque nós, antes de encarnarmos, nós projetamos, né, a nossa existência para vencer o que a gente não tinha vencido antes, ou para vencer alguns pontos que foram identificados, né, que precisamos corrigir. Só que quando nós vemos, né, o materialismo, no caso, as paixões, as quais viemos para lutar, né, muitas das vezes por o afastamento da espiritualidade, né, e pelas cobranças do passado, dos irmãozinhos que muitas vezes nos cobram, nós deixamos que a vida seja direcionada novamente para o meu exclusivismo, né? E dessa forma, é o que ele disse ali,
a gente começa a despertar novamente talvez o ciúme, o desrespeito, a intemperança, né, que geram a tensão, igual ele diz ali, a tensão psíquica. E através disso, porque o ciúmes é um sentimento de posse, muitas das vezes, principalmente se for descontrolado, né, e Deus nos dá a liberdade. Então, se você, por exemplo, tem um sentimento de posse, você está indo muitas vezes contra a vontade de Deus, porque você está oprimindo, né? E igual ele diz, quando você tem a questão da tensão, da intemperança, do desrespeito, da arrogância, você gera no seu corpo síndromes orgânicas ali. Então, é como se o seu mundo interior entrasse em colapso. E um colapso nervoso, igual ele diz, causando depressão, desequilíbrio emotivo, úlcera e disfunção celular. Ou seja, todo o seu sistema orgânico entra em conflito, porque o que emite, o que controla ele é o seu espírito. O seu espírito é como se fosse o sol. Então, é como se o sol, naquele momento, ou ele estivesse descontrolado, atrapalhando toda a vida orgânica daquele mundo, que é o seu mundo interior. Então, o seu espírito precisa estar equilibrado. Se nós, por exemplo, sentimos muita raiva, temos raiva o tempo todo, nós emitimos, né, o nosso campo magnético ali, o nosso sistema nervoso vai despejar toda essa energia. Agora, imagina o seu órgão interior recebendo energia exagerada durante muito tempo, né? Chega um momento, ela começa a queimar, vamos supor. Então, o que acontece? Vai gerar uma onda negativa de energia que vai influenciar no seu órgão, causando, por exemplo, uma úlcera, igual ele diz, um desequilíbrio. E é quando vem as doenças, né? Porque o seu corpo está em conflito, né? E inclusive Jesus fala isso, que todos nós somos deuses, mas enquanto você não curar o mal pela raiz, ou seja, quando você não começar a agir e a pensar diferente, né? Essa doença, ela não cura. Ela tem dificuldade para curar. Tipo, você vai lá e toma remédio, ela dá uma acalmada na dor ali, você dá um analgésico, melhora um dia, depois melhora no outro, mas você ainda continua pensando e agindo da mesma forma. Então, você não está curando pela raiz, né? Porque as dores vão continuar, os conflitos continuarão. Então, a espiritualidade, o intuito da espiritualidade é nos orientar para que nós nos curamos pela raiz. Que a cura seja feita verdadeiramente falando, e não superficialmente falando. Então, quando você cura de você mesmo, vamos supor, eu tenho a intemperança, o desrespeito, mas quando eu aprendo que isso não é legal, e eu trabalho isso, o meu espírito fica livre disso. Nas próximas encarnações, eu não terei mais essas questões a trabalhar, porque eu já venci em outra época. Né? É quando você olha para uma pessoa, por exemplo, uma criança, aí você fala, nossa, essa criança, ela nasceu, ela é humilde, né? Provavelmente em outra época ela já venceu, ela já aprendeu a questão da humildade, e hoje ela é humilde, né? No jeito de agir, no jeito de tratar as pessoas, com respeito e etc. Então, a gente precisa realmente nos esforçar para que a gente melhore, porque nós somos eternos, vamos reencarnar milhões e milhões de vezes ainda, eternamente falando, rumo ao infinito. Né? Então, vamos acelerar o nosso progresso, né? Acelerar o progresso da humildade, da humanidade. Né? Então, quando Jesus veio lá e falava, por exemplo, curava a pessoa e falava para ele, vai, não pequeis mais, era como se Jesus visse e desse uma orientação a partir disso, de um magnetismo, porque todos que foram até Jesus, né, já tinham a pretensão de mudança. Não era superficial. Realmente já queriam mudar. E todos aqueles que mudaram. Mas algumas pessoas provavelmente voltaram a adoecer também. Porque não manteram, igual Jesus diz, né, a casa limpa. É tipo você ir no médico e o médico fala para você, olha, você tem que tomar esse remédio aqui e você precisa parar de fazer isso que você está fazendo, porque senão você não vai se curar. E a pessoa vai entrar meio que num conflito com ela mesma. Então, tipo, é necessário ela primeiro parar o hábito que ela tem e continuar tomando o medicamento para que ela cure. Mas se ela tentar manter os dois, a tendência é piorar. Porque não tem como você fazer isso. Então, é necessário a gente fazer um esforço para que haja a nossa melhora.
né? E a melhora, a raiz dela precisa ser espiritual. Então, ou seja, o problema maior é da forma que eu estou agindo. E é esse problema de como eu estou agindo que influencia no meu corpo, né? Então, causando as doenças e os conflitos, igual ele diz ali, deploráveis no caso da nossa vida. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a benção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. Exatamente. Né? Então, igual ele diz, quando você começa, né, a trabalhar, a servir, né, o trabalho em servir a benefício de todos, conforme ele diz, a gente tem uma bênção do equilíbrio, porque você começa a entender o motivo da vida, você para de julgar, porque você não tem tempo mais para ficar questionando, você simplesmente quer auxiliar o próximo, ou seja, você quer amenizar uma dor. Né? E Deus, ele interage através das pessoas, e aqueles que querem trabalhar, né, Jesus sempre está auxiliando. Jesus mesmo diz que estará com nós até o fim dos dias, onde estiver uma, duas ou mais pessoas reunidas. Então, se nós estamos reunidos em prol daqueles, porque esse era o trabalho de Jesus, estar em prol dos doentes, conforme ele mesmo diz, eu vim para os doentes e não para os sadios, então nós precisamos estar em contato com os doentes, né? Precisamos auxiliar, estender a mão, sempre que possível. E todos nós somos capazes, dando o start numa oração, pedindo por aqueles a quem nós não conhecemos e passam por dificuldade, aos trabalhos realmente voluntários, né? aos trabalhos diários, aos trabalhos mecânicos, né? Transpassar um conhecimento que eu tenho. Então, existe N formas de auxiliar. Né? E quanto mais auxiliar, mais bônus eu tenho. E mais a vida começa a fazer sentido para nós. Humildade não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Exatamente, é o que nós estávamos falando agora, nesse momento, né? Sobre a nossa reflexão. Quando ele diz que a humildade não é servidão, é justamente isso, porque você fazer uma coisa por fazer, vou fazer porque minha consciência pede, mas eu não entendo o motivo, não tenho muito porquê, né? Não vai te libertar de nada. Então, quando você começa a auxiliar, porque a questão do auxílio, né, sobretudo, né, igual ele diz, da independência, você tem essa liberdade, mas essa liberdade é interior, igual ele diz, porque você renasce, ou seja, a vida começa a fazer sentido, igual a gente diz, porque você não vai estar mais sobrevivendo, né? Você vai estar verdadeiramente vivendo, você vai estar entendendo, vai conseguir ver a vida de um ponto de vista diferente, né? Você vai entender que a vida, igual Jesus veio para auxiliar, né? Deu a sua vida pelo auxílio ao próximo, porque Jesus tinha certeza disso, de outras encarnações, né? De outras épocas. Então, ele é o filho prometido, né? E nós precisamos ver que tudo na vida tem servidão. A natureza, por exemplo, as plantas, né, estão ali vegetando, crescendo, projetando seus frutos para que possa alimentar alguém ou outras pessoas. Os pássaros estão trabalhando, né, estão comendo as sementes e distribuindo e fazendo plantações também. Então, tudo na vida tem um porquê e tudo na vida está trabalhando, nada está absolutamente parado. Né? Então, nós que somos seres racionais, estamos à frente, né, por questão de seres pensantes, deveríamos agir na questão do amor e do auxílio, mas muitas das vezes agimos na questão do meu próprio eu, da ignorância, né, do orgulho, da vaidade, da predominância, da raiva, totalmente ao contrário às leis do amor e às leis de Deus. Né? E é na onde a gente prejudica o nosso corpo, igual a gente estava lendo mais acima, a gente prejudica o nosso corpo, criando conflitos no nosso próprio eu,
né? E o nosso corpo recebendo todo esse tipo de energia acaba adoecendo. E nós, muitas das vezes, somos os causadores dessas dores. Então, quando nós falamos, por exemplo, que a espiritualidade meio que nos liberta de nós, é porque a gente começa a se conectar, né, com o próximo, ou pelo menos tentamos nos aproximar com o próximo, e o trabalho, porque não adianta muito também a gente estudar, a gente ir numa religião e a gente não estender a mão ao próximo. Porque Jesus não teve religião, Jesus não criou religião. A religião dele era Deus. E Deus queria o bem de todos, porque todos somos filhos dele. Então Deus quer que a gente se abrace, se ame, se respeite, né? E trate todos bem. Então a gente precisa realmente mostrar a religião através da servidão, do trabalho, né? Mas não a humildade, igual ele diz, a humildade não é servidão, mas a libertação. Então é servir por amor e não por obrigação. É estender a mão para ver a outra pessoa realmente saindo da situação que ela se encontra. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Exatamente. Então, aqui o Emmanuel fala uma coisa importante, né? Que é dar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. Então, é sempre pensar em dar o melhor, né, a cada dia. E não é uma luta contra o outro, não é uma luta, que o outro faça melhor. É tipo, eu ser melhor para comigo mesmo. Ou seja, eu sempre me esforçar para que eu seja melhor do que ontem, né? Um dia de cada vez. Né? A gente sabe que a gente não muda de um dia para o outro. Jesus, ele é bem enfático quando ele diz que aquele que não nascer no reino, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Significa que nós vamos voltar ao planeta muitas e muitas vezes até entender e aperfeiçoar. Mas todo esforço precisa ser feito da nossa parte. Deus já nos deu os meios para esse progresso, né? Igual ele diz ali agora. Então, realmente é se melhorar mesmo, igual ele diz, sobre os caminhos do mundo a cada dia. Refletindo do céu para a terra em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Então, para a gente entender, né, que Jesus, igual ele diz, com toda a sua sabedoria, foi um dos homens mais inteligentes na Terra, o homem mais perfeito que pisou na Terra, não infringiu a lei, não brigou com ninguém, nasceu na humildade, dando exemplo, tratou todos bem, estava sempre ao lado dos sofredores, né, e auxiliou aqueles, né, os discípulos, escolheu seus discípulos, foi traído, perdoou, entendeu e, igual ele diz, foi crucificado. E no final, né, falou a seguinte mensagem, né, pediu ao Pai que perdoasse porque a gente não sabia o que estava fazendo. E realmente a gente não sabia o que estava fazendo por ignorância. Até hoje a gente age assim. Muitas das vezes agimos por ignorância ou por rebeldia da nossa parte. Né? Mas se a gente conseguir começar a olhar a vida no prisma da sutileza, né? Como Deus criou as coisas, e começar a estudar, se esforçar para o estudo, para o entendimento, com a mente aberta, respeitando o próximo, né? A gente consegue, talvez, nos libertar de nós mesmos. Essa libertação, igual ele diz, não é fácil. Quando a gente fala do amor, da caridade, é porque ela nos ajuda a entender através do outro. Então, você auxiliando o outro, você começa a refletir sobre isso. E isso vai causando essa libertação e vai te mostrando e você começa a sentir um pouco do amor, né, da tarefa do amor de cada dia, igual ele diz ali. Então, né, o convite de Jesus é justamente esse, para que a gente venha trabalhar em prol do próximo, que a gente dê a nossa vida ao auxílio do próximo. E Deus automaticamente cuida dos nossos, né? Então, Jesus quis nos mostrar isso. E eu acredito que a vida dele foi representada, né, no auxílio ao próximo.
Então, essa é a mensagem de Jesus sobre a questão da humildade, né? Porque ele foi humilde desde o seu nascimento até a sua partida e continua da mesma forma no plano espiritual, auxiliando a todos aqueles que necessitam, até os ignorantes, né? Basta olharmos o céu os olhos para os céus e pedir a Deus e fazer a nossa parte pelo empenho de nós mesmos. Muito bem, este foi o capítulo 24 do livro Pensamento e Vida. Se você ouvir a gente pelo Spotify, não se esqueça de nos avaliar lá com 5 estrelinhas. Você também pode ativar as notificações para que você receba a notificação toda vez que a gente lançar um episódio novo. Se você ouve a gente através do YouTube, não se esqueça de nos curtir e também de seguir. Isso ajuda a gente a engajar cada vez mais na plataforma. E também não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @CMEcast. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que está